Pessoal, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula aqui que eu vou deixar no nosso canal aqui, aulas professor Marconi, para a turma do oitavo ano da Escola Ney Braga. Dessa vez a gente vai falar aqui sobre raízes, né? Vamos lá. Para iniciar a nossa aula sobre raízes, o que a gente vai fazer? Vou mostrar primeiro aqui quais são a nomenclatura das raízes aqui. Primeiro a gente trata desse radical, né? O nome desse camarada aqui que determina, aliás, que faz com que a gente identifique as raízes é chamado de radical. É ele, a partir dele, que a gente consegue identificar raízes, certo? Então, ele é chamado de radical. Aqui a gente tem o índice do radical. Esse númerozinho aqui acima, às vezes ele é 2, que não precisa colocar, 3, 4, 5. Então, esse é chamado índice do radical. O que está dentro do radical é chamado de radicando, certo? Então aquele é o número que eu vou encontrar. A raiz ele é chamado de radicando. E o resultado, né, da minha raiz é chamado de raiz, né? O resultado é chamado de raiz. E às vezes aqui a gente tem também o índice do radicando, né? Esse índice pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Também é chamado de índice do radicando. Bom, a gente vai tratar especificamente hoje de raiz quadrada exata e aproximada de um número racional. Só uma ideia aqui de raiz, como a gente calcular raiz aproximada e raiz exata de número racional. Os números, muitos deles possuem raiz exata, mas nem todos. Então, aqueles números que não possuem raiz exata, a gente encontra a raiz aproximada dele. Então, vamos iniciar com as raízes exatas e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente encontra a raiz aproximada de um número racional pelo método chamado de método da tentativa, certo? Então vamos lá. Primeiro, a raiz quadrada exata é quando o resultado dessa raiz ele é um número racional, ele é um número inteiro, né? O que acontece? Eu vou ter alguns números e que na hora de encontrar a raiz dele, eu tenho como resultado o número inteiro. Então, quando acontece isso, a gente diz que a raiz ela é uma raiz exata. Exemplo aqui, por exemplo, raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Por que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4, ou seja, 2 ao quadrado é 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 ao quadrado é 4. Da mesma forma, né, a gente tem aqui que raiz de 9 é 3. Por que a raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3, né, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado, é 9, certo? Então, isso aqui é a nossa definição de raiz. A definição, a raiz n, ou a raiz enésima, né, a raiz enésima aqui de um número qualquer, que eu chamei aqui de A, só é igual a B, se e somente se esse B aqui elevado àquele índice n lá do radical foi igual ao meu radicando, certo? Então, a raiz de 16, ela só é igual a 4, se 4 ao quadrado foi igual a 16. Essa é a nossa definição e a gente vai utilizar ela para todas as raízes, tá? Bora lá, exemplos. A raiz de 16, ela é 4, pois 4 vezes 4, que 4 ao quadrado, é 16. De forma análoga, a gente tem todas as outras raízes. A raiz de 25 é 5, pois 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, é 25. A raiz de 36 é 6, porque 6 ao quadrado é 36. E assim por diante, a gente vai encontrando a raiz a partir da potência. Vocês observem aqui que a raiz e a potência, né, a gente justifica a raiz através da potência. Da mesma forma, a raiz de um decimal, né, 81, a raiz de 0,81, ela é 0,9. Por quê? Porque 0,9 ao quadrado vai ser 0,81. E a gente também tem a raiz quadrada, lembrando que quando a gente fala raiz quadrada, aqui implica que tem 2, ó. Por convenção não se coloca,
né? A raiz quadrada aqui é 2, mas não precisa colocar, certo? Então, a raiz quadrada de 9 quartos é 3 meios. Aqui é simples, é só calcular. Ó. A raiz de 9 é 3, a raiz de 9 é 3, e a raiz de 4 é 2. Quando a gente vai justificar aqui, ó, a raiz de 9 quartos é 3 meios, porque 3 meios ao quadrado é 9 quartos. A gente justifica pela potência. Ó. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. 2 ao quadrado é 4, certo? Então, isso aqui é a nossa definição de raiz. A gente consegue identificar e justificar porque que o número tem uma determinada raiz, tá bom? Aí a gente pensa o seguinte, daí então, quanto é a raiz de números maiores e como é que a gente encontra, por exemplo, aqui, quanto é a raiz de 225? A raiz de 225, ela é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá 225, certo? Como é que a gente encontra essa raiz desse número grande? Através de um processo chamado de decomposição. E a gente vai utilizar ele aqui para encontrar a raiz de qualquer número. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, certo? Qualquer raiz de qualquer número a gente encontra decompondo esse número em fatores primos. No nosso caso aqui, o número 225. O que eu faço com 225? Vou decompor ele. Ó. 225 é terminado em 5, portanto é divisível por 5. 225 dividido por 5 dá 45. 45 dividido por 5 dá 9. E 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Como a gente está falando em raiz quadrada, lembra? Não tem um número aqui, mas aqui implica que tem 2. Eu vou agrupar esses números aqui depois da decomposição de 2 em 2, certo? Então está aqui, ó, 5 vezes 5 e 3 vezes 3. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado e 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. O que acontece aqui? Por que é que eu faço isso? Porque eu vou pegar esse número aqui, no lugar do 225, eu vou colocar o resultado da minha decomposição. 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aqui, por uma propriedadezinha de raízes, se esse índice aqui, que a gente já sabe que tem 2 aqui, mas que não precisa colocar, eu corto os iguais, ó, veja que eles são iguais. Então eu poderia pensar, ó, 5 ao quadrado é 25, e a raiz de 25 é 5. Então eu posso cortar ele aqui, ó. Corto esse 2 com esse 2, e o 5 aqui sai da raiz, certo? Fazendo a mesma coisa com o 3, ó. 3 ao quadrado, eu corto esse 2 com esse 2, também posso fazer, por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, e raiz quadrada de 9 é 3, certo? Então, quando eu cancelo os iguais lá, os índices iguais, aqui do radical e do radicando, esse número aqui ele sai da raiz. Aí fica fácil encontrar, é só multiplicar. 5 vezes 3, 15. Então, a raiz quadrada de 225 é 15. Se você pegar e multiplicar 15 vezes 15, vai dar 225. Tá? Ou a gente pode pensar o seguinte também, uma outra forma de fazer. A raiz de 225, eu já decompus aqui e sei que é 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, certo? Então, eu vou substituir aqui pela potência. 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lá na propriedadezinha de potência, ó, se esses índices aqui são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou conservar o meu índice da potência aqui, né? O meu expoente da potência, e vou fazer a operação aqui com as bases. 5 vezes 3, ó. Então vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, e 5 vezes 3 é 15. Então, 225 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. Certo? Aí é só eu trazer ele para cá. 225 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. Pelo mesmo princípio aqui, ó, dos iguais, eu cancelo 2 com 2 e o 15 vem para fora. Ou seja, raiz quadrada de 225, 15. Certo? Aí, então tá aí duas formas de resolver, você que escolha a forma mais fácil. Eu particularmente, eu acho essa forma aqui, que a gente vem mais direto, né? Bem mais fácil, que a gente pode só substituir o número que a gente decompôs aqui e depois cancelar
esses índices iguais que a gente agrupou aqui mesmo, certo? E tem uma forma bem mais simples da gente fazer, que é a gente cancelando aqui. Eu vou já mostrar para vocês também no próximo número. Bom, daí a gente vai encontrar agora como exemplo a raiz quadrada, né, de 1024. Primeira coisa que eu faço, eu pego o número 1024 e vou decompor ele. 1024 é um número par, e todo número par é divisível por 2. Então, 1024 dividido por 2 dá 512, dividido por 2 é 256, dividido por 2 é 128, 128 ainda é par, dividido por 2, 64, 64 por 2, 32, 32 por 2, 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2 e 2 por 2 dá 1. Quando a gente chega aqui na minha unidade, acabou a minha decomposição. O que eu vou fazer aqui agora, depois que eu decompus o número que eu quero encontrar a raiz? Eu vou aqui para o radical, ó. Como trata-se de raiz quadrada, aqui é 2, eu vou agrupar esses números de 2 em 2. 2 vezes 2, sempre de 2 em 2, ó. Certo? Eu tenho esse agrupamento de 2 em 2 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu jogo para cá, ó. 2 vezes 2, 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, eu substituí aqui o 1024 pela minha decomposição aqui. Aí eu vou utilizar o mesmo princípio aqui, ó. Cancelo esse 2 com esse 2 aqui, porque são iguais, e ele vai para fora, certo? Vou fazer a mesma coisa com os outros. Cancelo esse 2 aqui com o 2 aqui, e ele vai para fora. Cancela esse 2 aqui com o 2 aqui, e ele vai para fora. Cancela esse 2 aqui com esse outro 2 aqui, e ele também vai para fora. Então, todos eles aqui, ó, quando eu cancelar, ele sai do radical. São 5, ó. São 5 bases, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, toda vez que eu cancelo aqui esse 2 com esse 2, o número é para fora do radical, certo? Então, o que eu tenho aqui? Um produto desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a gente tem que a raiz quadrada de 1024, ela é 32. Se você quiser justificar, multiplica 32 vezes 32, tem que dar 1024, e vai dar 1024, certo? Então, esse aqui é uma forma da gente encontrar as raízes pelo processo de decomposição. A gente decompõe os números aqui, ó, e depois a gente joga na propriedade e encontra o valor aqui da raiz, tá bom? Então, beleza. Esses números que a gente consegue encontrar, as raízes, são chamados de quadrado perfeito. O que são os quadrados perfeitos? São aqueles números que elevado ao quadrado tem uma raiz. E a gente vê a potência aqui, ó, os números elevados ao quadrado. Por exemplo, o 1 tem raiz, o 4 vai ter raiz, o 9 vai ter raiz, é porque o número elevado ao quadrado, certo? São chamados de quadrados perfeitos. O 36, o 49, o 64, o 81, o 100. Olha só, quanto é a raiz de 121? Raiz quadrada de 121, ela é 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado é 121. Quanto é a raiz quadrada de 144? É 12. Por quê? Porque 12 ao quadrado é 144. Se você memorizar esses quadrados perfeitos aqui, não precisa calcular a raiz. Mas se eu não memorizar isso aqui, eu vou decompor o 121, o 144 e encontrar a raiz dele, certo? E a gente tem até aqui, eu coloquei essa tabelazinha, até o 900, né? Por exemplo, a raiz de 841. Quando você decompor, que encontrar, agrupar, você vai encontrar como resultado 29. Por que a raiz de 841 é 29? Porque 29 ao quadrado é 841. Então veja que aqui é só justificando o resultado da raiz, não mostra como encontrar. E eu mostrei agora para vocês como é que a gente encontra essas raízes pelo processo de decomposição. Então, esses números que possuem raiz exata são chamados de quadrado perfeito, né? Que isso aqui é a raiz quadrada deles.
O que acontece? Alguns números não têm raiz exata. E a gente vai encontrar aí a raiz aproximada desses números. Vamos aqui a um exemplo seguinte. A raiz de 2. A raiz de 2, ela vai estar aqui. Deixa eu só mostrar aqui. A raiz de 2, ela vai estar entre a raiz de 1 e a raiz de 4. 1 tem raiz exata e 4 também tem raiz exata. Logo, a raiz de 2 vai estar bem aqui nesse meio aqui, ó. Porque aqui nesse meio eu tenho raiz de 1, que é 1, aí tem raiz de 2 e raiz de 3, que não são exatos, certo? O raiz de 4 é exato. Então, eu tenho duas raízes aqui que não são exatas. Essas raízes, a gente só encontra o valor dela aproximado. Vamos pensar, se eu for na calculadora e jogar aqui quanto é a raiz de 2, eu vou encontrar esse número aqui no visor. É uma aproximação por 2, 4, 6, 8, 11 casas. Mas o que vai importar para nós, nesse momento aqui, é a gente calcular essa aproximação por uma casa decimal aqui, ó. Certo? Então, a raiz de 2 é 1,4. Eu vou mostrar para vocês como a gente encontrar esse valor aqui. Vamos pensar o seguinte. A raiz de 2 é um número que, elevado ao quadrado, né, ele seja bem próximo de 2. Esse número aqui é de aproximado. Claro que ele não vai ser igual, porque não é raiz exata. A gente sabe que a raiz exata de 2 ao quadrado é 4. A gente está encontrando raiz de 2. Ele vai ficar bem próximo de 2. Certo? Pensemos. Essa raiz de 2 vai estar entre 1 e 4. Logo, o resultado vai estar entre 1 e 2. Bora ver aqui, ó. A raiz de 1 é 1. A raiz de 4 é 2. Se a raiz que eu estou querendo encontrar aqui, ó, está entre a raiz de 1 e a raiz de 2, logo o resultado aqui vai estar entre 1 e 2, certo? Entre 1 e 2 eu tenho vários números decimais, na verdade eu tenho infinitos números decimais, mas aqui por aproximação aqui em uma casa decimal, eu vou ter aqui, ó, 1,1, depois do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9 e aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Então eu tenho esses números decimais aqui entre 1 e 2. E é a partir deles que a gente vai encontrar essa raiz aproximada por um método chamado de método da tentativa. Por quê? Porque eu sei que a raiz quadrada de 2 ela é um número que elevado ao quadrado seja próximo de 2. Então a gente vai procurar esse número aqui, ó. Nós vamos tentando com todos os números até a gente chegar ao número bem próximo de 2, que não passe de 2, né? Que é a chamada aproximação por excesso. Se ele passou, o número é o anterior. Bora lá. Então, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1,21, que é 1,1 vezes o vírgula 1. Não é 1 ao quadrado, não. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes o vírgula 1, que dá 1,21. Está longe de 2 ainda, né? Está 1,21. Vamos para o próximo. Quanto é 1,2 ao quadrado? É 1,44. Lembrando que a gente quer encontrar o número mais próximo de 2. A gente vai para o outro. Por isso que é chamado de método da tentativa. A gente vai procurando até a gente encontrar o número bem próximo. Quanto é 1,3 ao quadrado? É 1,69. Que é 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Quanto é 1,4 ao quadrado? Veja que vai aproximando, ó. 1,21, 1,44, 1,69, 1,96, a gente está bem próximo aqui de 2 já, né? Então, 1,4 ao quadrado é 1,96. Bem, está próximo, vamos ver se esse aqui passou. 1,5 ao quadrado é 2,25. Veja que passou de 2, ó, certo? Então, esse número não vai servir para nós. Por quê? Porque ele passou de 2. Então, qual é o número que vai servir? Esse 1,96 que a gente encontrou significa que a raiz quadrada de 2, ele é um número que é elevado ao quadrado, dá um número próximo de 2, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá próximo de 2? 1,4 ao quadrado dá bem próximo de 2. Então, a gente diz que a raiz quadrada de 2, ela é 1,4. Tá bom? Certo? E a gente
resolver isso aqui através do método chamado de método da tentativa. Você vai tentando encontrar o número que seja bem próximo do número que você está querendo encontrar a raiz aproximada, certo? E esse número não pode passar. Passou, não serve. Bora lá, para a raiz cúbica. Qual a diferença da raiz quadrada para a raiz cúbica? Raiz cúbica a gente tem índice 3. Lembra que a gente estava encontrando trabalhando só com raiz quadrada, né? A nossa definição é essa aqui, ó. Raiz enésima de A igual a B, se somente se um B, um número elevado a N, foi igual ao próprio A. Então aqui a gente tem o A é o radicando e o B é a raiz, certo? O que vai mudar da raiz quadrada para a raiz cúbica é só esse índice aqui. Esse índice é 3. E lembrando que se esse índice é 3, na hora que a gente for decompor, a gente vai agrupar de 3 em 3. Na raiz quadrada, a gente agrupava de 2 em 2. Na raiz cúbica, a gente agrupa de 3 em 3. Certo? Olha só. A raiz quadrada aqui, né? Lembrando que a raiz quadrada não precisa ter o número 2. Já da cúbica em diante, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, a gente já coloca o índice. Certo? Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16, porque 4 ao quadrado é 16. Beleza? Então, a gente tem aqui que a raiz cúbica de um número A é igual a B, se esse número elevado ao cubo, ó, for igual ao radicando. Veja que agora a diferença é que lá era ao quadrado, aqui é o cubo. É só essa a diferença. Então, quanto é a raiz de 8? Raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 ela é 2. Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Mas como que eu sei que 8 é 2 ao cubo? Decompondo, certo? 8 dividido, decompondo 8 aqui, vou decompor o 8, ó. 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Como eu estou trabalhando com raiz cúbica, o que eu vou fazer? Em vez de agrupar de 2 em 2, eu vou agrupar agora de 3 em 3. Aí o que acontece? Eu vou dizer que 8 é 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Então, raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Aí, pelo mesmo princípio, pela lei do corte, eu cancelo esse 3 com esse 3, que são iguais. O que sobra? O 2 vai para fora do radical. Beleza? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2. Bora para outro exemplo. Um número bem grande aqui, 27.000. Quanto é a raiz cúbica? Raiz cúbica de 27.000. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 27.000 e decompor. Eu encontro as raízes decompondo. Bora decompor aqui o 27.000. 27.000 dividido por 2, 27.000 é um número par, eu posso dividir por 2, dá 13.500. Dividido por 2 é 6.750. Dividido por 2 é 3.375. Veja que agora aqui não é mais par, mas eu posso dividir por 3, dá 1.125. Eu posso dividir por 3, que dá 375, e ainda posso dividir por 3, que dá 125. O 125 eu não posso mais dividir por 3, mas eu posso dividir por 5, que dá 25, dividido por 5, 25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. Beleza, então aqui eu fiz a minha decomposição. Lembra que a gente está falando de raiz cúbica, então eu vou agrupar esses números aqui de 3 em 3, ó. 2 vezes 2 vezes 2, de 3 em 3, ó. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. E 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Daí, eu substituo esse agrupamento aqui, ó, essa decomposição aqui, ó. 27.000 é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Está aqui, ó. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Pela lei do corte, eu posso cancelar esse aqui com esse aqui. O 3 com 3, o 2 sai. Posso cancelar esses dois índices assim, esse 3 com esse 3 também saiu. Veja que o princípio é o mesmo da raiz quadrada. E o 5 da mesma forma, cancela os índices e o 5 vai para fora do radical. Resultado, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, a raiz quadrada
de 27.000 é 30. E a gente pode provar aqui, ó, a raiz quadrada não, raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 27.000 é 30, pois o 30 ao cubo é 27.000. O 30 ao cubo é 30 vezes 30 vezes 30, vai dar 27.000. Veja que o procedimento aqui da raiz cúbica é o mesmo da raiz quadrada. O que acontece? Na raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2, para depois a gente cortar aqui, e na raiz cúbica a gente agrupa de 3 em 3. Na raiz quarta, de forma análoga, é a mesma coisa. A gente vai agrupar, vai decompor e agrupar de 4 em 4. Na raiz quinta, a gente vai agrupar de 5 em 5, porque depois a gente vai cancelar aqui esses índices. Então, é assim que a gente calcula a raiz dos números. Aí eu mostrei para vocês raiz aproximada e raiz exata. Como a gente faz isso aqui, né? Mostrei a raiz quadrada e a raiz cúbica desses números, tá bom? Então, nosso objeto de estudo é esse. A aula de hoje a gente finaliza, né, com esse assunto aí. Então é isso, galera. Valeu aí a nossa aula. A gente dá por encerrada aqui. Eu espero que vocês possam ter compreendido, tá bom? Então, um grande abraço aí ao pessoal aí do 8º ano da Escola Ney Braga. Até a nossa próxima aula. Fui, galera!